Então, sem mais delongas, quero chamar para apresentar o case da SJC Bioenergia, o Fábio de Araújo Paes Filho, da usina Rio Dourado. Uma salva de palmas para ele. Voltar aí para frente. O apontador está aqui, tá? Isso. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer ao Josias, junto com o Douglas. O Douglas não está na mesma posição, está no café ainda. A oportunidade de estar mostrando um pouco do case nosso aqui da unidade de Rio Dourado, né? Hoje a gente temos 6 laços fechados, né? Vamos dizer assim, consolidados, e alguns que a gente vai testando, vai fazendo melhoria, mas que não fica muito tempo habilitado, tá? Beleza? Falar um pouco da unidade de Rio Dourado, para a gente conhecer como é que funciona a planta. E beleza, meu nome é Fábio Paes, sou engenheiro de processos da unidade de Rio Dourado, sou o gestor da Soteica, né, desse movimento que a gente faz em relação a essa automação, né? E sou engenheiro químico, tá? Tenho 10 anos de indústria sucrocoleira e 5 anos e meio na SJC Bioenergia. A apresentação que eu acabei de falar. Eu coloquei aqui alguns pontos para a gente entender como é que funciona a indústria, né? A SJC Bioenergia, a gente tem 2 unidades, tá? Uma localizada em Cachoeira Dourada, que é a que a gente vai falar agora. Fica próximo de Itumbiara, Goiás, 60 quilômetros de distância, tá? A outra unidade também tem sistema Soteica SPA, mas não é o ponto que a gente vai falar hoje. Produtora de hidratado e anidro, tá? Mix 100% anidro. A gente volta ao mix da SJC Bioenergia, unidade de Rio Dourado, anidro, e a outra unidade de Quirinópolis, a gente maximiza hidratado. A gente tem essa gestão aí das produções. Coloquei algumas informações interessantes para a gente ver como é que funciona a problemática de colocar a questão do habilitar, né? Então, um difusor Sermatec, 9,9 metros, né, por 60, só que a gente teve picos de 17,5, tá? E moagem média, safra, 15.500, aí vai depender do mês, tá? 15.500 a 16.500. Então, manter uma extração em níveis altos, tá? É uma luta, é uma briga. Então, assim, a gestão do SPA ajudou muito nesse laço de gestão do vapor no difusor. Depois eu vou explicar mais para frente. Temos uma caldeira Caldemo, uma caldeira só. 67 kg força centímetro quadrado, 270. A gente tem um excesso de bagaço gerado no final do ano que a gente transporta para uma outra unidade, tá? Para outra unidade de Quirinópolis. Era bom que tivesse outra, porque a demanda de vapor precisava de mais, na visão nossa. Uma turbina TGM, contra pressão, geração de 43,3. Temos 2 aparelhos de destilação, tá? NG metalúrgica, com a capacidade nominal de cada uma de 640, mas a gente já chegou, juntando as duas, cerca de 1.500. Tá? Temos uma peneira molecular, que é uma dificuldade operacional da destilação, eu explico mais para frente, porque a flegma que a gente gera na peneira molecular, ela retorna para a coluna B. Então, você manter a B estável é um ponto de dificuldade nosso. Tá? Beleza, nominal de 1.200, é o 9º ano de operação, né? A gente não trocou as eólicas, nem peneirou ainda, mas a gente está programando para isso, para maximizar ainda mais. A gente consegue fazer 1.300 com 996, 1.400, 9935, 9940, beleza? Aqui é como funciona a otimização, o SPA é o sistema, vou pular, que a gente já foi falado já. Aqui eu coloquei o laço do vapor, ou da caldeira, que a gente... Era bem manual. Opa. Era bem manual isso aqui, né? O operador tinha um controle dessa válvula rebaixadora e, às vezes, abria demais a válvula rebaixadora, ocasionando oscilação da pressão da caldeira, provocando instabilidade.
Então, quando a gente colocou o controle, a gente vai ver para frente os números, a gente vai ver que melhorou ainda mais a situação desse laço fechado aqui. Então, ela atua na turbina, né, colocando a carga do gerador, e ela atua na rebaixadora. Tá? Ela enxerga pressão da caldeira, pressão de V1, pressão de todo o processo, para fazer esse controle. Eu coloquei aqui o objetivo geral, que eu comentei um pouco já, né? A melhoria da gestão desse balanço, tentando buscar a estabilidade do controle do gerador. O operador ele vai colocando a carga ao gosto dele, vamos dizer, era assim antes, né? Então, ele ia colocando 3 megas, 4 megas, ia subindo a carga do gerador. Isso provocava uma instabilidade também. E o SPA ele vai controlando e vai entregando essa carga ao gerador, maximizando a exportação, mas não provocando essa instabilidade. Tá? Aqui eu coloquei a tela, né, só para indicar que ele controla, de fato, aqui a carga do gerador. Tá? Aqui eu coloquei alguns números. Né? No começo era... como foi bem falado pelo gestor aqui da Goiasa, essa dificuldade de colocar o operacional para realmente seguir o que foi acordado, né? Porque tem uma dificuldade da operação em fazer com que dê certo. Então, você está junto do operador e mostrar como é que acontece, mostrar os números para ele, faz toda a diferença. Então, aqui a gente tem médias com SPA ativo, e quando ele não está ativo. E a gente vê claramente que tem uma exportação maior. Tá? A gente colocou um outro laço também, que é o laço da embebição. Como é que funcionava antes? Né? O operador tinha uma calculadora ao lado dele, não sei se era assim com vocês. Aí tinha uma tela de um pins próximo e ele calculava ali uma taxa que a gente falou. Entendeu? Então, funcionava dessa forma. Então, a taxa que a gente coloca hoje, ela é definida no balanço, e o próprio SPA ele já busca essas informações no sistema, tá? Fazendo média das últimas 3 horas, e isso pode ser alterado também. Aí tem a moagem-alvo. A moagem-alvo, no começo, a gente tinha dificuldade, a gente colocou, a gente pegava também do PINS, quase as últimas a média das últimas 3 horas. 650. Só que quando parava a moagem e voltava, essa média já não funciona mais, né? Então a gente fez uma conversão, né, da rotação do difusor com a moagem, né? Fez uma continha aí, fez um balanço. Beleza? Então a gente conseguiu. Opa, aqui, ó. Continuando, a gente conseguiu em tempo real e padronizado, né? Então todo turno, depois que esse laço ficou realmente consolidado, era nítido a padronização, né, da embebição por cento fibra após a implantação desse sistema aí, laço fechado. Aqui só para mostrar como é que a gente... Eu fiquei curioso para ver alguma tela de vocês, eu não consegui enxergar se tinha um botão que habilita isso ou não. A gente tem botões que habilitam. Esse aqui é um botão que habilita a embebição, por exemplo. Tá? Então, na tela fica assim para o operador. Fluxo do caldo, né? A gente faz um controle da vazão de caldo. Tá? Aí ele enxerga os níveis dos captadores, né? A vazão premissa de balanço. E a gente consegue colocar algumas restrições de volume de processo, de temperatura de dornas. Se há uma oscilação brusca no V1, por exemplo, ele baixa esse caldo e sinaliza para o operador isso. Então, a gente tem algumas restrições e algumas influências que fazem com que o fluxo do caldo altere. Tá? Então, aqui é onde ele atua. Né? A premissa da vazão de caldo é realmente o balanço de massa. Ele observa também o retorno do lodo, né? O lodo do decantador, a gente não tem filtro prensa, tá? Ele volta
para o difusor. Ele enxerga essa vazão e recalcula essa vazão, informa, né, pega a concentração do lodo no pins, para ver se está coerente e a gente tem a oportunidade de melhorar e baixar essa vazão. Então, ele enxerga a oscilação de fibra, a oscilação de vapor, para deixar estáveis os níveis dos captadores. Tá? Aqui só para mostrar o botão que a gente colocou, né, para que isso acontecesse. Aqui é o tanque de caldo misto com a vazão. Aqui o laço do vapor no difusor. Esse laço foi bastante útil para a gente. Ele foi esse ano que foi implantado. A gente produz 270 toneladas hora, só que no começo da safra, que o ATR está muito baixo, a gente não tem mel para fazer o brix do mosto, né? Então, o caldo que está entrando é o brix do caldo que vai sair. Você tem falling filmes, mas você não tem controle disso. O ATR que chega na cana é o ATR que vai alimentar as dornas, né? Então, no começo de safra, o ATR muito baixo, de 100 toneladas, 100 quilos por tonelada, muito baixo. Um brix de alimentação muito baixo, muito vapor para um GL muito baixo de alimentação, né? Um GL de 5,5, 6, por exemplo, na destilação. Então, a massa de vapor que você utiliza na coluna A é muito grande. E aqui a gente consegue gerenciar essa pouca demanda de vapor no processo, principalmente no difusor. Quem tem difusor sabe que tem borbotores, aquecedores, então não dá para rodar tudo ao mesmo tempo. A gente faz premissas para que ocorra essa gestão de vapor no difusor. Tá? Isso aqui eu acabei de falar. Então, aqui é a repetição do caldo misto, mas aqui tem, só para ilustrar o difusor, tem 6 borbotores ao longo dos captadores que ele faz essa gestão, que são essas válvulas aqui. Ó. Você vê que nem todas estão abertas ao mesmo tempo, né? Então, a gestão, ele enxerga o V1 que está lá, marcando na entrada da própria extração, né, do setor de extração. Ele enxerga o V1 que está próximo à base dos aparelhos. Ele enxerga a abertura da válvula de vapor da coluna A. Então, ele vai enxergando isso, vai fazendo as continhas que o Douglas faz aí. Cadê o Douglas? O Douglas que dá um jeito. Aqui os aquecedores, né, você vê que está um funcionando, outros não. O laço fechado da destilação, né, que seria o quinto e o sexto. São 2 aparelhos. E a dificuldade é manter em 90. Tá? Então, a gente atua na retirada. É uma forma mais rápida do que o próprio PD, como o Douglas explicou. Tá? Aí, só para ilustrar aqui a retirada, como a gente controlava essa temperatura da B12, né, que é o indicativo do INPM, a concentração máxima do hidratado de saída. A gente tinha um medidor máximo. Mas eu não sei como funciona na usina de vocês, mas tem uma diferença. Não bate igual você pegar uma amostra e colocar no laboratório. Então, é mais confiável utilizar a temperatura da B12 para fazer essa retirada. E tem a dificuldade, como eu falei, da flegma, que vem da peneira, que é da peneira que vem para cá, próximo à primeira tomada de óleo fuso de alta. Né? Então, um GL de 82, e já chega num ponto, ela chega quente, mas tem uma dificuldade de manter, a vazão muda um pouco. Então, tem a dificuldade de manter os 90 como alvo. Tá? Coloquei um gráfico aqui comparando um com o 2. Isso é no começo da aplicação, da habilitação dele. A gente percebe aqui, a gente está familiarizado com o gráfico do Douglas, que ele manda para mim quando eu peço, por gentileza, sempre. Né? E a gente sabe que a barrinha azul em cima é quando está habilitado, e quando está a barrinha embaixo é desabilitado. Então, você vê aqui nessa zona aqui, de quando está desabilitado, olha a variação da temperatura B12, que o alvo, naquela época, era 93. Tá? A gente foi baixando para a graduação de NPM aumentar. Então, você vê oscilações, né? E quando ele está habilitado, oscilações menores. Né? Como ajudou o rapaz ali, uma média burra. Né? Faz uma média, você pega a média disso aqui é a mesma, praticamente. Né? Só que você pegar a variação, ou a amplitude disso aí, né? O máximo e o mínimo, você vê que isso é muito menor.
para o aparelho 1 e para o aparelho 2. A gente fez esse mesmo estudo aí. O futuro que a gente pensa lá na SJC Bioenergia. A gente está quase finalizando, né, Douglas, da centrifugação. Está praticamente pronto, né? E a gente vai conseguir colocar o set point da máquina da centrífuga, vai ser o SPA que vai comandar. Através de quê? A gente tem informação do bico que está instalado lá. A gente vai colocar informações, acho que na outra tela tem. Aqui, ó. Já está aqui, ó. Só falta o Douglas falar que terminou e a gente... Pá. Concentração do levedo na dorna, concentração da centrífuga e concentração do levedo do vinho. Só o operador só vai digitar a primeira, que é a do levedo de dorna. O alvo que a gente quer de concentração, uma 6570, a gente coloca como a engenharia que coloca isso. E a perda que a gente deseja também, meio, 0,3, 0,7, dependendo do volume de massa de levedo de um processo. Eu coloquei um histórico aqui, né? Tem 4 anos, aí assim, o que mudou esse ano que está bem mais envolvente? O Douglas pode falar melhor. A equipe está mais empenhada como um todo, mas a gente colocou também, tem 2 meses só, mas já foi um avanço, pelo menos para a gente. Lá, não sei se o Douglas sentiu isso, mas a gente contratou um engenheiro trainee para ficar full time. Ele é engenheiro trainee e ele é engenheiro de automação, tá? Ele não conhece muito bem o processo, é um cara novo, mas quer aprender. E ele está full time só para a SPA. Então, a SPA desabilitou por algum motivo, a gente tem uma ata. Fulano de tal desabilitou a SPA porque não estava coerente, isso e isso. A gente tem um registro disso. Aí o Rodrigo, que é o cara novo, que está para fazer isso, ele faz essa gestão aí junto com a gente. Tá? Beleza? Obrigado. Quero agradecer a oportunidade mais uma vez aí. Obrigado. Muito bom. Vamos para as perguntas? Quem tem perguntas aí, levanta a sua mão para a gente levar o microfone. Boa tarde, tudo bem? Pedro Tudo Jales bem. Machado. Você mostrou um gráfico ali de amplitude quando o SPA, o laço, está desativado. Certo. O que leva a desativar? É o operador que desativa ou tem momentos do processo que vai precisar desativar ele? A operação mesmo, no começo, a vontade do operador dizendo que não está funcionando direito, que está oscilando. Às vezes, tem 2 coletas de perdas noturnas, de flegmassa, né? Aí perdeu, mas o que aconteceu? Aí a gente sempre acha um ponto de melhoria. Aí aqueles gráficos lá foi no comecinho, em 93. O NPM não está muito legal. A gente foi baixando. A gente pretende colocar a próxima 88 e gerenciar esse retorno de flegma também. No processo normal não tem necessidade de desabilitar o laço? Não, caso. não tem. E se tiver por algum motivo, precisa relatar para a gente entender e atuar junto com o pessoal da Soltec para melhorar. Perguntas? Mais alguém? Douglas? Olha lá, Douglas. Na verdade, eu queria dar um depoimento aqui. Acho que a URD é um exemplo interessante de como é que a gente evoluiu, né, Fábio, nesse processo. Eu também queria te agradecer pelo que você fez lá na sua chegada, que você pegou o projeto, né, do Elvis lá e criou uma metodologia de trabalho, né? Então, esse ponto que o colega da Jales Machado perguntou é muito importante. O operador desabilitar, a gente tem que entender o que está acontecendo. Se o operador desabilitou, muitas vezes ele desabilitou porque ele tem uma visão ou ele está vendo alguma coisa que o sistema não está vendo. E aí esse trabalho que a gente tem de adequar e colocar e entender esse ponto. Tá? Então, é um ponto. E também tem o ponto da insegurança ali, né? Uma coisa que a gente tem que entender é que a ferramenta da SPA ele não é magia, né? Ele é engenharia. Então, não é que está com o SPA habilitado nunca vai perder na coluna, porque se eu tenho um problema na caldeira, balançou o vapor, tudo mais, eu vou ter perda, entendeu? Agora, a gente entendeu o seguinte, o que o cara faria quando ele vai perder, né? Ele tem alguma coisa a fazer diferente? Então, esse é um ponto importante, né? Então, a gente está vendo aqui cases legais, mas, assim, é o dia a dia.
Outra coisa importante é que o Fábio, a equipe todas as unidades, recebem os e-mails de utilização. Quantos por cento do turno utilizou? Se não está utilizando, o que a gente tem que fazer para melhorar essa utilização? E eu acho legal também destacar a visão da ORD de desenvolver um trabalho inovador, que a gente não fez com ninguém, sobre as centrífugas, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo agora para evoluir, que eu acho isso daí muito importante. E também o que vocês querem fazer no futuro, que é controlar o difusor com SPA, que é o que a Pedra já mostrou que deu certo lá na Serrana. Lá é moendo, é menos difícil, vamos dizer assim, né? Não é que é fácil, né? Então, são coisas aí que são o dia a dia, mas é muito importante a gente ouvir a operação, né? A operação dá esse feedback para a gente tem que fazer esse processo, e o procedimento que você implementou lá, Fábio, de acompanhamento contínuo, está dando resultado muito por conta desse acompanhamento e como é que você tem feito esse processo lá. Obrigado. Valeu. E, o operador não é proibido de desabilitar, né? Mas a gente quer entender o motivo, né? Aí só relatar e no outro dia a gente não tem todo mundo. A gestão é só no turno administrativo, né? Então, quando desabilita no turno B e C, é importante o registro, né? Para que no outro dia a gente verifique o que aconteceu. Tem mais uma pergunta aqui. Fazer um jabá aqui, né, Messias? José Mário, da Sugar Tech. Eu deixei a operação de 40 anos de usina e estou iniciando uma vida aí de consultor. Tem os colegas aqui, o Guilherme, o Magazzoni e outros aí, né? Mas eu posso garantir que eu sou o melhor consultor que tem no processo agora. Mas eu queria fazer um comentáriozinho rapidinho aqui, né? Um pouco de humor aqui, né? Que eu tenho fama de contador de piada também, né? E é muito importante o que vocês estão falando aí com relação à automação, formação de pessoas, capacitação, né? O case que eu quero contar aqui rapidinho, Josias, nós fomos implantar um controle de pH de caldo. Isso aí há uns 30 anos atrás, lá no começo, que não existia nada de toda essa conversa aqui. Aí nós chegamos lá, e o gerente falou, mas o que nós vamos fazer com o seu Manuel? Faz 40 anos que ele controla o pH lá com fenolftaleína, lá, tal. Ele falou, não, deixa ele lá, deixa ele cuidando do processo ali, do sistema, limpando, organizando, né? Aí o pessoal da automação foi lá e falou, nós vamos pôr esse cara aqui, é ele agora que vai controlar o pH. Você só fica aqui olhando, cuida aqui e só fica olhando, e deixa, ele faz tudo, você não faz nada, não mexe em nada. Bom, passou um dia, passou 2 dias, no terceiro dia, o pH foi para 9, 10 no decantador, queimou caldo, ficou aquela loucura, todo mundo correu lá e falou, seu Manuel, o que está acontecendo? O que aconteceu? Ele falou, eu avisei, eu falei para ele, falou, você está pondo muito caldo, vai queimar o caldo, mas ele continuou pondo, e deu isso aí. Então, isso aí mostra, pessoal, o que tem as pessoas a fazer, realmente capacitar, treinar as pessoas para fazer com que elas entendam o que é uma automação e como que nós vamos interagir com a nova realidade da indústria 4.0. Mais perguntas? Então, quero pedir mais uma salva de palmas aí para o Fábio, pela excelente apresentação dele. Nós vamos avançando para a próxima. Obrigado, Fábio.